Aleluia. Gente, eu amo a casa de Deus. Eu amo o ambiente da casa de Deus. Eu amo aquilo que Deus decidiu fazer em nós e pela sua misericórdia através de nós. Eu louvo por essa grande família chamada Verdade e Vida. E é assim que nós queremos ser conhecidos, uma igreja que tem o coração semelhante ao coração do Pai. Uma das características do coração de Deus é essa necessidade de viver em família. Quando Deus começou a chamar a sua igreja, Ele fez através de uma família. Deus começou a construir o mundo e depois que estava tudo pronto, Ele decidiu começar a humanidade criando uma família, confiando a uma família. Quando o Senhor decidiu fazer um povo, Ele chamou Abraão, juntamente com Abraão, a sua família. E esse contexto da família sempre foi um contexto muito singular, muito representativo na Bíblia Sagrada. Essa visão do Deus que ama a família. Não é coincidentemente que Jesus começou o seu ministério no nascimento de uma família, num casamento em Caná da Galileia. E você vai perceber que toda a história da Bíblia, essa ideia da família, essa ideia de um corpo familiar, ela prevalece na Bíblia. E quando Deus nos desafiou, juntamente com uma equipe de pastores, a estabelecer uma visão que hoje chamamos de verdade e vida, né? É só uma bandeira que nos identifica, nós não somos melhor do que ninguém. Isso não nos faz superior nem inferior a ninguém. Nós só sabemos o nosso papel. Nós só sabemos o que Deus nos chamou para fazer. Uma das características do nosso chamado, do nosso ministério, é exatamente tentar criar este ambiente familiar entre nós. Esse ambiente onde um ao outro nós ajudamos, onde podemos cooperar, onde podemos ser úteis e também se sentir úteis. Sentir-nos úteis para servir as pessoas e também ser servido por elas. Louva a Deus. Obrigado, porque você faz parte dessa grande visão chamada Verdade e Vida, essa família. Se você ainda não o faz, tá, e deseja fazê-lo, nós temos caminhos para isso. No final dessa reunião, vamos conversar um pouco sobre isso. Amém, queridos? Estamos falando esse ano como o ano do recomeço. Desde o início do ano, temos pregado algumas mensagens a respeito desse tema, de uma maneira muito especial. O que tem norteado as nossas mensagens tem sido uma palavra de Deus, uma orientação de Deus, para te instruir a respeito de recomeço. Diferente do ano passado, nós não estamos criando uma série cronológica a respeito dos recomeços, estamos pegando pinceladas a respeito de personagens, né? Recentemente falamos sobre 3 recomeços na vida de Pedro, e todas essas mensagens estão no nosso Instagram, não, no nosso YouTube. Eu sou bom de internet, você não tem ideia como sou bom nesse negócio. Tá? Estão no YouTube à sua disposição para você continuar acompanhando. Hoje queremos falar sobre a vida de José, né? E o tema da mensagem de hoje, se você gosta de anotar, eu gosto disso aqui. Temor e perdão, os segredos dos recomeços de José. Fala comigo, temor e perdão, os segredos dos recomeços de José. Você vai perceber isso em toda a história de José. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 7. Atos, capítulo de número 7. A partir do verso 10, 9 e 10. Os patriarcas, está falando dos irmãos de José. Não sei se você para um pouquinho, só te contextualizando. Jacó teve 12 filhos, que constituiu 12 tribos, que se tornaram os patriarcas da nação de Israel. Esse contexto, Estevão está fazendo um discurso mencionando a história de Israel, mencionando a história do povo de Israel,
Então, ele está falando a respeito dos irmãos de José, dos filhos de Jacó. Então, está falando sobre os patriarcas. Os patriarcas aqui são os 11 irmãos de José. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Fala comigo, mas Deus, de novo, mas Deus estava com ele. Seguindo, versículo 10. E livrou de todas as suas aflições. Ai, meu Deus, levanta a mão e diga assim: Senhor, me livra de todas as minhas aflições. E a Bíblia explica por quê. Concedendo-lhe também graça e sabedoria. Que coisa impressionante, né? Como é que Deus nos livra das aflições? Concedendo graça e sabedoria. Como é que nós somos livres das aflições? A graça e a sabedoria. A graça é aquilo que nós recebemos imerecidamente. A sabedoria é aquilo que nós buscamos para não perder a graça. Eu vou repetir. A graça é aquilo que nós recebemos de forma imerecida. Ou seja, nós não merecíamos e Deus então nos deu. A sabedoria é aquilo que precisamos para manter aquilo que recebemos. Então, ele está dizendo que José recebeu, sabe, ele recebeu livramento das suas aflições, quando Deus deu a ele graça. Volta, mantenha o 10 aí, por gentileza. Tira não, deixa na tela, da tela. Não. Concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei dos egípcios, que o constituiu como governador daquela nação e toda a casa real. Pai, obrigado por esta palavra, que nesta manhã a tua palavra, como uma semente, ela encontre um coração aberto, preparado, como terra fertilizada, adubada, preparada para receber esta semente. E eu, Deus, declaro que a semente ela não será roubada, diga amém. Ela não será sufocada, diga amém. Ela não será distorcida, diga amém. Mas ela encontrará um coração apropriado para receber esta semente e para produzir segundo o propósito do Senhor. Sabe, queridos, a vida de José é uma vida muito interessante, talvez entre os muitos personagens que nos inspiram a recomeços. José é um personagem que, por ser conhecido muito a sua história, seguramente é um personagem que tem muitas lições para nos ensinar a respeito de recomeços. E uma das características da vida de José é a perseverança. Era uma certeza absoluta que mantinha ele firme, apesar dos ventos contrários, apesar das situações adversas, apesar do cenário mostrar outra coisa, ele continuava firme, confiando naquilo que ele sabia que Deus tinha dado para ele. Você conhece a história, Jacó casa com Raquel e Lia, são duas irmãs, tá? Ele amava a Raquel, tá? E a Bíblia diz que ele amava mais a Raquel do que a Lia, mas a Raquel era estéril. E aí, a partir daí, Jacó constitui uma família, oriunda não só dessas duas mulheres, mas também das suas servas, e nasce ali 10 filhos. E todos eles eram filhos das servas, filhos de Lia, mas a Bíblia diz que Raquel era estéril. E ela tinha uma grande aflição, porque ela queria muito um filho. Ela queria muito ter um filho, ela queria muito, e na sua angústia, ela buscou demais isso. Até que já próximo, bem velha, já no final da sua vida, ela consegue gerar um filho, Deus dá a ela esse filho, e esse filho é José. E a Bíblia diz que depois que ela tem José, ela tem mais um filho chamado Benjamim, e ela morre depois desse filho. Agora, está ali José, que é na verdade a lembrança dessa mulher amada. E eu queria que você entendesse o que eu vou dizer agora. José, ele não era mais amado porque ele era o queridinho, porque ele era o bonzinho, sabe? Ele era amado porque era o que restou da esposa amada Raquel. Depois de tanta luta, você consegue entender o que é você esperar algo por muito tempo, e depois finalmente você ganhar? Aquilo tem um valor diferente para você, verdade ou mentira? Eu me lembro, tá, quando garoto pequeno lá em Barbacena, aliás, deixa eu brincar, eu fico brincando assim,
né? Porque isso era um quadro humorístico que tinha, né? Quando eu era menino pequeno em Barbacena. Esses dias eu estou numa conferência, né? E eu falei que era carioca, e dois rapazes começaram a discutir. Eu falei, não. Eu falei, ele é carioca. Não, ele é de Barbacena. Eu vi ele pregar que ele é de Barbacena. Quando eu era menino pequeno em Barbacena. Querido, é só uma alegoria, só uma brincadeira. Eu nasci no Rio de Janeiro. Me lembro quando pequeno, né? Eu tinha um grande desejo, tá? Meu desejo, era ganhar um relógio. Eu não tinha um relógio. Eu queria um relógio. Eu queria um relógio, eu queria um relógio, eu queria um relógio, eu queria um relógio. E meus pais não tinham condições naquele tempo de me dar relógio, nem de brinquedo. E eu queria demais o relógio, sabe? E eu não tinha como juntar dinheiro para o relógio, porque o dinheiro que a gente ganhava, eu entregava jornal de manhã, acordava 5 horas da manhã, com 10 anos de idade, eu comecei a entregar jornal às 5 horas da manhã para poder ajudar a minha casa. Muito cedo eu descia, e eu era bem magrinho, e todo o dinheiro que eu pegava, eu colocava na minha casa da minha mãe e do meu pai. E eu disse, nunca vou ter um relógio, porque a necessidade era tão grande. E aquele negócio do relógio ficou dentro do meu coração, eu queria ter aquele relógio. Lembro? Quando eu fui fazer 12 anos de idade, e o meu pai falou assim, filho, põe a roupa, era no meu aniversário, põe uma roupa bonitinha, e você vai sair. Eu falei, hoje eu ganho relógio. Hoje eu ganho relógio. E ele me levou no ônibus, 521, saindo do Vidigal, paramos na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, em frente à rua Raimundo Correia, eu nunca vou esquecer desses detalhes. E eu ali, meu relógio, meu relógio, meu relógio, meu relógio. E tinha uma série de relojaria passando por ali, e meu pai foi até o final da rua Raimundo Correia, e lá no final da rua Raimundo Correia tinha um lugar chamado Ministério do Trabalho. Ele assinou a minha carteira, e me autorizou a trabalhar como menor. Ele falou, filho, esse é meu presente para você, uma carteira de trabalho. Pensa num cara que desabou. Um garoto doido para roubar um relógio. Seu irmão Luiz ganha carteira de trabalho. Eu fui para casa, chué. Mas eu sempre fui muito conformado, né? Eu nunca fui muito briguento, sabe? Um dia eu vou ganhar um relógio. E eu me lembro que naquela noite, minha mãe fez aquele bolinho de pobre, aquele bolinho inchado, né? Vento puro, né? Sem recheio, né? E aí cantou parabéns, e no final meu pai falou assim, filho, eu queria dar para você, o teu presente eu dei hoje de manhã para você. Agora, como você deseja muito um relógio, eu vou te dar um relógio como lembrança, porque o melhor presente que eu podia te dar, eu te dei de manhã. Agora esse relógio aqui é só um memorial, porque você ama esse relógio, porque você queria um relógio. E ele me deu o relógio. E eu fiquei com aquele relógio era tudo, ninguém podia tocar no relógio, eu dormia com o relógio debaixo do travesseiro. Eu não usava o relógio para não perder, sabe? E eu fiquei durante muitos anos, muitos anos, com aquele relógio Mondaine, né? Eu fiquei, assim, não esqueço daquilo ali, sabe? Eu tinha uma estima por aquilo, se alguém quisesse me dar um carro, eu não queria trocar pelo relógio. Sabe, eu quero que você entenda que tem certas coisas que você deseja tanto, que quando você recebe, aquilo tem um valor inestimado para você. Então, você não tem mais carinho por aquilo do que pelas outras pessoas, porque aquilo é xodó, porque aquilo é mimo. Não, é porque aquilo tem um referencial de lembrança. José, ao contrário do que muita gente prega, não era mimado por Jacó. José, ele era um referencial de uma mulher amada que durante muito tempo desejou ter um filho. E agora essa mulher morreu. E ele cuidava de José, guarda o que eu estou dizendo, ele cuidava de José para poder honrar a memória de Raquel. E com esse cuidado, seus irmãos interpretaram equivocadamente aquilo lá. Então ele tratava disso. E aí você conhece a história, por causa desse tipo de comportamento. E também porque Jacó era um profeta. E aí José começa a contar alguns sonhos para ele. E a Bíblia vai dizer, ali em Gênesis 37 a 39, que quando ele contava os sonhos dele, os sonhos que ele tinha, os seus irmãos odiavam cada dia mais ele. Mas o seu pai, guarda o que eu estou dizendo, está lá escrito, mas o seu pai analisava no seu coração e guardava no seu coração. Quando você lê ali dentro do contexto original, está falando que Jacó, ele percebeu que aquele sonho não era simplesmente uma ostentação de José, não era um desejo de ser prepotente, aquilo ali era algo da parte de Deus.
Então, por causa dessas duas situações, a situação em que ele zelava por José como um memorial de honra a Raquel, e o fato de que ele entendeu que aqueles sonhos dados tinha a ver com todas as promessas que Deus havia feito para a família, então Jacó cuidava disso. Só que esse contexto produziu uma grande adversidade na vida de José. E você sabe da história, você conhece a história. José, então, perseguido pelos seus irmãos, ele então começa a sofrer uma série de perseguições. E aí agora começam os momentos onde pessoas tentam interromper o projeto de Deus na vida dele. Mas quero dizer para você, nada do que aconteceu em toda a vida de José paralisou José, porque José tinha um sonho. Eu vou repetir. Nada de todas as coisas que aconteceram na vida de José paralisou José, porque José tinha um sonho. José recomeçou porque era guiado por um sonho dado por Deus, e ele sabia que a sua vida estava controlada por Deus. Olha o que diz Gênesis 27, de 7 a 11. Gênesis 27, de 7 a 11. Não é não. Botei errado. 37. Gênesis 37, 7 a 11. Agora sim. Atavam os feixes, volta no 6. Pois lhe disse, rogo-vos, ouviste o sonho que tive. Versículo 7. Atávamos os feixes no campo, e eis que o meu feixe levantou-se e ficou em pé. E os vossos feixes, falando para os irmãos, tá, rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais odiavam por causa dos seus. Diga, por causa dos seus? Por que eles odiavam José? Ouça bem, todo mundo que tem sonho de Deus vai encontrar oposição na terra. Eu vou repetir, todo mundo que é guiado por um sonho de Deus vai encontrar resistência na terra. Seja de homens, seja de relacionamentos, seja no mundo espiritual, porque os sonhos de Deus, eles vão te projetar contra as obras das trevas. O reino de Deus, ele é estabelecido por essa visão sobrenatural. E diz assim, com isso, tanto mais odiava por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Continua, versículo 9 e 10. Teve ainda outro sonho, e referiu-se aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando o seu pai aos seus irmãos, repreendeu o pai, que lhe disse, que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti na terra? Agora vai no 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. Agora, olha bem, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Você vai perceber que Jacó, apesar de ter questionado a forma de ser colocado o sonho, ele falou assim, tem alguma coisa a ver de Deus, deixa eu levar em consideração. Isso não é uma coisa de um garoto. Tem uma coisa por trás disso. Eu queria conversar com vocês sobre a vida de José. Olhado nesse contexto, 3 grandes lições a serem aprendidas com o perseverante José. A primeira lição, as pessoas não podiam impedi-lo de recomeçar. Levanta a mão e fala assim, em primeiro lugar, assim como José, eu não posso permitir que pessoas impeçam de eu recomeçar. Segunda verdade, ele não podia desistir e nem conseguiria sozinho recomeçar. Diga assim, não podia desistir e nem podia recomeçar sozinho. Em terceiro lugar, o favor de Deus, fala, o favor de Deus estava com ele para recomeçar. José tinha certeza de que as pessoas poderiam intentar mal contra ele, mas Deus ia reverter o mal em bem. Oh, glória a Deus. Sabe, deixa para você, querido, as pessoas podem até
armar a arapuca para você, mas ela vai cair nelas. Eu vou repetir, as pessoas podem até armar, sabe, uma armadilha para te destruir. As pessoas podem até construir coisas e tramar coisas contra você. Mas quando você tem uma aliança com Deus, Deus vai fazer com que estas pessoas entrem nesta arapuca que elas mesmas armaram. Sabe? Olha o que diz Gênesis 50, versículo 20. Gênesis 50, versículo 20. Vós, na verdade, José, final da vida de José, falando para os irmãos, intentaram mal contra mim. José reconhece isso. Porém, Deus tornou em bem para fazer o que vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Tudo aquilo que tramaram para te destruir, Deus não só vai levantar você nesse altar, mas vai abençoar, inclusive, aqueles que tentaram destruir você. Não, eu vou repetir. As pessoas até podem tentar armar para te destruir. Mas quando você é perseverante, quando você está debaixo de um sonho, quando você está debaixo de uma missão profética, quando você está debaixo de algo que Deus está te colocando, Deus vai te livrar desta arapuca, Deus vai te livrar dessa armadilha. E sabe o que mais? Deus é tão glorioso que Ele vai usar a sua vida para abençoar aqueles que te prejudicaram. As pessoas não têm poder. José, ele recomeçava, ele sabia que o intento das pessoas não podiam deduzir ele. Você vai perceber que José, por três ocasiões, José foi traído por pessoas, José foi injustiçado por pessoas, José foi invejado por pessoas. A primeira delas está exatamente nesse texto que nós lemos. O nosso ponto é, as pessoas não podem impedir você de recomeçar. Elas podem até tentar te paralisar, mas elas não podem te manter no lugar de paralisia. Ai, meu Deus do céu, preste atenção no que eu falei. As pessoas podem até te paralisar por um tempo, mas elas não têm poder de te manter ali, porque Deus vai te tirar. Primeira grande dificuldade de José, Rubão, é que as pessoas mais próximas dele, as pessoas que ele mais amava, foram instrumento para tentar paralisar o sonho de Deus na vida dele. E eu descobri uma coisa, queridos. Se entrar um desavisado por aquela porta ali, ó, que eu nunca vi na vida, xingando tudo que é nome, brigando, xingando minha mãe, xingando minha família, brigando, dizendo um monte de acusação, eu vou ficar chateado. Mas e o Kiko? Não sei quem é. Agora, se essa turma que eu amo aqui, se vocês fizerem isso, vocês vão me magoar, porque eu amo vocês. Quanto mais você ama, mais você está sensível a se sentir mal por uma pessoa que te traiu. Quanto mais você ama uma pessoa, quanto mais você gosta de uma pessoa, quanto mais você tem prazer em uma pessoa, quanto mais você tem aproximação com uma pessoa, a traição dessa pessoa, ela pesa muito mais no seu coração. Eu e a Mirna, a pastora Mirna, já tivemos muitas lutas, muitas dificuldades. E já tivemos que vencer muitas coisas na nossa vida. Me lembro, num período da nossa vida, nós estávamos muito prósperos. E assim, família pobre, muito próspero. Era toda hora um primo, um tio, alguém, um parente, agora um tio, aquilo, outro, tal. E a gente começou a dar. Depois começamos a emprestar algumas coisas, empresta daqui, empresta dali. Cara, aquele negócio começou a virar uma bola de neve e ninguém pagava. Daqui a pouco, eu já estava ficando mal. Sabe? Pensava num primo, sem vergonha, não me paga. Pensava numa prima, ela viu aqui, tirou proveito, agora está lá, não sei o quê. Aí pensava no fulano, Beltrano, agora o meu irmão, agora não sei quem. Sabe essa história que vai mexendo no seu coração? E eu estava com o coração pesado. Em 1996, nós fomos fazer uma viagem no Canadá. Nós estávamos numa conferência lá no Canadá, na igreja do aeroporto. Um tremendo avivamento, num evento chamado Casa do Pai, evento Amor de Deus, Amor do Pai. Quer dizer, Fire. Não foi o outro, foi o segundo, nós fomos no Amor do Pai.
E a esposa do líder da igreja começou a pregar uma mensagem a respeito de perdão. E aquela mensagem foi entrando, estava eu e a Mirna, e estavam os nossos pastores do nosso lado. E aquela mensagem foi entrando, à medida que aquela mensagem foi sendo pregada, aí bateu uma lista. Rogério me deve dinheiro, Marta me deve dinheiro, Rafael me deve dinheiro, o Jônio me deve dinheiro, a Michele me deve dinheiro, você está entendendo? O Luiz me deve dinheiro, o Gabriel me deve dinheiro, o fulano me deve dinheiro, o Dano me deve... E aí eu percebi o quanto meu coração estava ferido. O Oswaldo, então, meu Deus do céu, me deu um calote enorme. Sabe? Gente, estou só fazendo ilusão, porque tudo que eu falo aqui parece que depois repercute aí. Toma cuidado, ninguém me deve nada não, graças a Deus, só... Aí o que acontece? Só amor, verdade. Sabe? Aí aquela relação veio, eu chorando, para variar, falei, amor, não aguento mais esse traçado de vida, não. Não aguento. Ela falou, amor, vamos perdoar. Eu falei, mas é muita grana. Só para vocês entenderem, naquela época, 1996, tinha uma pessoa que nos devia 40 mil dólares, né? 40 mil dólares. E é uma pessoa muito próxima, um parente. Por causa do negócio. E a menina falou assim, é só dinheiro, libera isso. E nós fizemos uma oração naquele dia. Porque as pessoas que mais têm poder para nos ferir são aquelas que mais a gente ama. E deixa eu contar um segredo para você. Você jamais vai conseguir recomeçar a sua vida se você não começar a perdoar essas pessoas que te feriram intencionalmente ou não intencionalmente. Muita gente está paralisada e não consegue andar porque não consegue perdoar. Aquele dia foi um marco na nossa vida. Só para vocês entenderem o nível de rendição. Nós voltamos, e semanas depois nós chamamos o contador, e não só nós perdoamos a dívida dessa pessoa, como nós demos uma empresa inteira que nós éramos sócios, gratuitamente, para nunca mais vivermos dívida com essa pessoa. E nós tínhamos gasto alguns milhares de dólares para montar aquela empresa. Não é à toa que em 1997, Deus nos tirou dos negócios e nos trouxe para o tempo integral, porque você não tem como recomeçar enquanto você não perdoar. Eu quero dizer para você uma coisa, muita coisa que está paralisada na sua vida, é porque você ainda não liberou perdão. E nessa manhã, é uma manhã de quebrantamento, porque para você recomeçar, você vai ter que perdoar. Agora, entre tantas razões para perdoar, eu quero colocar uma delas. Perdoe, porque você teme ao Senhor. Eu vou repetir. Perdoe por causa do temor do Senhor. A pastora Miriam, esse ano, está fazendo uma série de estudo com as mulheres a respeito do temor do Senhor. Ali na livraria deve ter um livro do John Bevere, chamado O Temor do Senhor. Por favor, nós não queremos vender livro. Nós não queremos vender livro. Sabe, nós só queremos que você seja edificado. Você quer ler um livro para você entender o temor de Deus? Leia esse livro. Esse livro mudou, transformou um pouco a nossa história. A pastora Miriam está estudando esse livro com as mulheres. É um livro extraordinário. E entre tantas coisas pelo qual vocês vão entender durante esse ano, pastor Johnny falou sobre o temor do Senhor domingo passado, pastor Ades falou sobre o temor do Senhor domingo retrasado, né? Então, na terça-feira, durante um encontro que vai ver as mulheres, o tema vai ser o temor do Senhor. E eu quero pegar só uma vertente do temor do Senhor, vamos falar muito sobre o temor do Senhor esse ano. Mas uma vertente do temor do Senhor, você teme a Deus quando você decide agradar a Deus, mesmo que desagrade a você. Eu vou repetir. Temer a Deus é a capacidade de ter um coração tão rendido a cumprir a sua vontade. Ter no seu coração algo tão firme, eu não quero desagradar a Deus, eu amo tanto a Deus. Temer a Deus não é só ter medo de Deus, isso é uma das características do temor, mas não é só ter medo de Deus, mas é ter medo de você entristecer a Deus. Eu vou repetir, temor a Deus não é só ter medo dEle, é ter medo do que você vai provocar nele, quando você não agrada a Ele. Você teme a Deus quando você não faz algumas coisas por causa dEle, e quando você faz outras coisas por causa dEle. Temer a Deus é essa capacidade,
essa capacidade de, eu não vou fazer isso, porque isso aqui vai entristecer a Deus. Eu não vou pecar, eu não vou roubar, eu não vou mentir, eu não vou trair, porque isso vai entristecer a Deus. Mas temer a Deus também é dizer assim, caramba, eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer isso, vai entristecer a Deus. Temor a Deus não é só o que você não faz por amar a Deus, mas é o que você faz por amar a Ele. Temor a Deus não é só deixar de fazer o pecado, é praticar o bem. E quer uma razão para perdoar? Porque isso agrada a Deus. Porque foi isso que Ele fez por você, foi isso que Ele fez por mim. Se você e eu não temos razão humana para perdoar, embora eu tenha uma muito forte para você, que está escrito que se você não perdoar, você não é perdoado. Mas eu não quero apelar, eu só quero trazer a sua consciência de que é melhor você fazer e Deus saber que você faz, porque você ama tanto a Ele. Ama tanto a Ele. Ama mais a Ele do que a pessoa que te feriu. Quando você perdoa uma pessoa, você está dizendo assim, eu faço isso porque eu amo mais a Deus do que a própria pessoa. E eu vou fazer por causa dEle. Eu vou perdoar por causa dEle. Eu vou perdoar porque Ele me perdoou. Eu vou amar porque Ele me amou. Eu vou fazer algo. Não é só o que eu vou deixar de fazer. É aquilo que eu vou fazer por causa dEle. E você vai ver isso na vida de José. José não reagia a situações adversas na sua vida, sabe? E ele perdoava, não é porque ele era bonzinho, é porque ele amava a Deus e queria agradar a Deus. Não é isso que a Bíblia fala a respeito de Jesus? 1 Pedro capítulo 2, que quando ele era ofendido, não ofendia, quando ele era injuriado, não injuriava, porque ele preferia viver a injustiça e entregar a Deus que julga retamente, ele preferia entregar para Deus fazer justiça, porque se ele fizesse, isso poderia desagradar a Deus, então ele preferiu entregar para o Deus que o criou. Eu tenho algo para te dizer nesta manhã, em nome de Jesus, perdoe, porque Deus quer que você faça isso, perdoe, porque isso é temor a Deus, perdoe, porque isso agrada a Deus, e se você ama a Deus, não é só com os seus louvores, não é só com a sua oração, não é só vindo à igreja, você quer demonstrar o seu amor por Deus, tema Ele, fazendo aquilo que agrada a Ele, perdoe, perdoe. José perdoou seus irmãos. Não porque seus irmãos mereciam. José perdoou seus irmãos não porque ele era bocó. José perdoou seus irmãos não porque ele era carente. José perdoou seus irmãos porque existia dentro dele um senso profundo, um desejo incrível de agradar a Deus. E ele sabia que o Deus que o chamou era o Deus que cuidaria dele. Nós lemos há pouco, vocês intentaram mal contra mim. Mas Deus reverteu o mal que vocês intentaram em bem. Por que Deus fez isso? Porque encontrou em José um coração desejoso de agradá-lo. Quando você deseja agradar a Deus, Deus pega toda a armadilha que pessoas fazem na sua vida. E Ele reverte isso em bem, para você e pelos outros. Quando os irmãos de José lançaram José naquele poço, quando os irmãos de José lançaram José naquele poço, eu quero usar a minha imaginação certificada, eu fico pensando, o que passou na cabeça de José no fundo daquele poço? A Bíblia não relata. Mas existe um outro homem na Bíblia Sagrada que me ajuda a entender algo de quando somos lançados em covas. Existe um outro homem que a Bíblia fala sobre o que ele pensou quando estava na cova. Embora eu não possa afirmar, eu creio que é o mesmo sentimento. Esse homem chamava-se Daniel. Daniel capítulo 6, a Bíblia diz que Daniel foi lançado também num poço, numa cova, a cova dos leões. E assim como José, Daniel não tinha cometido nenhum erro, nenhum delito.
Daniel só estava fruto de inveja. A mesma inveja que jogou José dentro da cova, jogou Daniel dentro da cova, é a mesma inveja. Então, por isso que eu posso pensar que o mesmo sentimento que a Bíblia relata que havia no coração de Daniel, era o mesmo sentimento que relatava quando Jacó estava dentro daquele poço, jogado pelos seus irmãos, pastor Eva. A Bíblia diz ali, em Daniel capítulo 6, que José estava naquela cova, não diz o que ele pensou, mas sobre Daniel, ali no capítulo 6 de Daniel, a Bíblia diz que o rei Dario, depois de uma noite inteira, bateu na porta, mandou abrir aquela cova dos leões, e ele gritou, Daniel! Olha que pergunta, será que o teu Deus, põe para mim aí Daniel capítulo 6, 26, Daniel 6, 26, por favor. Projeto para mim, Daniel 6, 26. Não, Daniel 6, 28. Não, volta, mais um, 27. Volta, Daniel 6, 27. Tá. 6, 26 mesmo, é isso mesmo, estava certo, eu que errei, eu não li. 6, 26. Faça um decreto pelo qual todo domínio no meu reino, os homens que temam perante Deus, Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanecerá para sempre. O reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. O que o rei Dario está fazendo? Quando o rei Dario, ele chega e pergunta assim, Daniel, será que o teu Deus te livrou da cova dos leões? Aí Daniel diz assim, o meu Deus, enviou um anjo, fechou a boca do leão, fala comigo, enviou um anjo, fechou a boca do leão, de novo, o meu Deus, enviou um anjo, fechou a boca do leão. Agora faz assim, porque em mim foi achado inocência diante dele, e nenhum delito cometi contra as autoridades terrenas. O que Daniel está fazendo na cova dos leões? Quando jogado naquela cova, Deus livra ele para recomeçar. Daniel está dizendo o seguinte, sabe o que acontece, gente? Quando você é encontrado inocente diante de Deus, quando Deus não tem do que reclamar de você, quando você está naquela cova por temor a Deus, quando você entrou naquela cova por temor a Deus, e você não cometeu delito contra os homens, Deus vai enviar um anjo, vai fechar a boca do leão, porque foi encontrada inocência na sua vida. A impressão que eu tenho é que algo muito parecido aconteceu com Daniel, com José, naquela cova. José talvez tenha pensado, fiz nada de errado. Não fiz nada de errado com Deus. Fiz nada de errado com os homens. Querido, quando a Bíblia diz que José não fez nada de errado, é exatamente isso que era o temor de Deus. Não cometer erros por causa do temor que tinha Deus, por querer agradar a Deus, para cumprir o projeto da sua vida. Quando José é colocado naquela cova, quando José é colocado naquele poço, José tinha duas alternativas. Ficar morrendo de raiva dos seus irmãos, e tinha razão para isso. Não estou dizendo que ele não tinha razão. Ou perdoar. Não porque os irmãos mereciam, mas porque ele temia Deus. E você vai descobrir que essa foi a decisão dele. Ele preferiu perdoar, porque ele amava Deus. Então perdoe seus irmãos, porque você ama Deus. Mas Deus é um Deus que providencia recomeços. E Deus cria todo um plano estratégico para colocar José no lugar do sonho dele. Os irmãos intentaram mal. Aí Deus vai passar uma caravana de ismaelita, que estava indo para onde? Egito. Meu Deus do céu. A Bíblia é tão linda. Passa exatamente naquele momento, naquele lugar, uma caravana de mercadores. E os irmãos falam assim, não vamos matar ele não, vamos vender ele. Judá fala isso, vamos vender ele. E eles vendem José. Deixa eu falar para você, alguns recomeços na sua vida vão parecer fracassos, mas é só o primeiro passo para você viver o recomeço total. José podia ter morrido naquele poço, mas Deus não deixou ele morrer,
porque ele precisava recomeçar no Egito. Algumas vezes, Deus vai te levar a recomeçar em lugares onde você não imaginava, lugar onde você não queria. Mas esse lugar que você não queria, esse lugar que você não imaginava, é só o primeiro pontapé para o lugar que Deus está te colocando, aonde Deus vai te honrar. Me lembro, uns anos atrás, uma pessoa que congregava conosco, ela estava desempregada há muito tempo, e ela começou a passar necessidades, um potencial incrível. Ela tinha sido gerente de uma grande rede de lojas, ganhava um bom dinheiro, mas já estava desempregado há alguns anos, fazendo bico de um lado, bico do outro. E um dia veio, pois é, pastor, eu não consigo emprego na minha área. Eu falei, irmã, não consegue, verdade, o condomínio está atrasado, a luz está atrasada, é verdade, mas é. Então, irmãzinha, o que você pode fazer? Não sei. Eu falei, não vai fazer uma faxina, irmã. Mas eu fui gerente de uma rede de loja. Eu falei, então continua sentada, desempregada, devendo condomínio, devendo água, devendo tudo, em nome da gerência. Ou você vai fazer uma faxininha e começa a pagar a sua conta de luz para não cortar. Porque daqui a alguns meses você vem aqui pedir dinheiro para pagar a conta de luz. Com essa saúde toda que você tem, vai fazer alguma coisa na vida. Não, eu não passo, porque eu não vou me rebaixar. Sabe que isso é uma coisa para você? Existem alguns recomeços que Deus vai te levar para recomeçar em lugares muito distantes daquilo que Ele te disse que estaria. Mas é a fidelidade no pouco que vai te estabelecer no muito. Ou você desce do salto e começa aonde Deus te dá o primeiro lugar, ou se você ficar esperando voltar a ser gerente de uma rede de loja, você vai quebrar e nunca mais levanta. Eu fiquei desempregado um dia na minha vida, um dia só. Eu fui mandado embora uma vez. Saí num dia, no dia seguinte estava empregado. Mas eu falei para minha esposa o dia que eu fiquei desempregado. Minha filha era recém-nascida, Cameron. Eu falei para ela assim, amor, se eu não arrumar emprego, amanhã eu vou comprar uma caixa de graxa de sapato. Eu vou para a praça engraxar sapato. Falei para você, não falei, amor? Eu vou engraxar sapato. Só que eu era gerente de uma multinacional. Eu era gerente da Kodak do Brasil. Eu ganhava 20 salários mínimos naquela época, estou falando em 1980 e, sei lá, fumacinha lá. Nem sei, 70, 80, não, 88, 89. 87. 87. Eu ganhava 20 salários mínimos. E toda vez que eu batia a cota, eu ganhava mais 20 salários mínimos, Vanessa. Nós estávamos muito bem. E eu fui mandado embora. E eu falei para ela, cheguei em casa e falei, amor, fui mandado embora. Nunca tinha tido essa experiência. Eu falei, se eu não arrumar emprego amanhã, eu vou comprar uma caixa de sapato. Vou sair de manhã para procurar emprego. E à tarde eu vou para a praça. Porque na minha casa não vai faltar comida. Eu não sou soberbo. Agora, se não me der um emprego de gerente, sabe, queridos, seja fiel no pouco que Deus vai estabelecendo muito. José teve que recomeçar no Egito. Ele teve que recomeçar muito longe do seu propósito, muito longe do seu sonho. Imagina, ele sonhou que os irmãos se prostravam diante dele, que todo mundo dobrava diante dele. Agora está ele recomeçando no Egito como escravo. Mas o que eu e você precisamos entender é que Deus estava construindo um caminho no deserto. Não, você não entendeu. Deus estava construindo um caminho no deserto. Ele não estava vendo nada, estava vendo um deserto. Mas existia um caminho que Deus estava construindo por ele. Para você recomeçar, sabe, não só você precisa de perdão, não só precisa de temor, mas você precisa de simplicidade, humildade. Aí José chega no Egito. José chega no Egito. E agora mais um passo nesse caminho do deserto. Entenda que José estava debaixo de um sonho. José estava debaixo de um propósito. Agora José chega no Egito. Vai para uma praça de escravo. Não sei quantos já viram alguns filmes sobre José. Qualquer um podia escolher, eu quero pagar aquele escravo, quero comprar aquele. Entre tantos compradores de escravos, sabe quem compra ele? O general de Faraó. Vou falar para você, queridos, sabe, José começou como escravo, mas Deus já tinha preparado uma casa para ele começar bem.
Aí José vive o segundo passo no caminho do deserto. Ele vai para a casa de Faraó, vendido como escravo. Mas ele vai para ali com o coração limpo. Vai para ali com o coração sem mágoa. Vai para ali com o coração puro. E ele chega lá e começa no serviço mais básico da casa. Mas você vai perceber em todo o texto que a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. Deixa eu falar para você, ainda que seja na função mais medíocre de uma empresa, se você tem uma aliança com Deus, Deus vai abençoar aquela empresa por sua causa. Só que Potifar foi vendo. E Potifar viu que Deus era com José. Eu tenho que dizer para você, faça com que as pessoas vejam que Deus é com você. Mas para que as pessoas vejam que Deus é com você, você precisa servir as pessoas como servindo ao Senhor. O temor do Senhor, fazendo uma faxina, vai te levantar a governar aquela casa. Ele vai para a casa de Potifar. Ninguém tinha tramado esse caminho, mas Deus estava no controle de Gislaine. Deus estava no controle. Deus estava levando José. Aí ele chega lá, começa a engrandecer. Deus começa a honrar ele por causa do temor. Deus começa a honrar ele porque o coração dele está puro. Não carregava mágoa, não carregava peso. Seus irmãos estavam perdoados. Aí a mulher de Potifar faz uma potifaria com ele. Você conhece a história? Eu fico imaginando que aquela mulher devia ser um avião. E aquele mulherão se expõe para José e tenta José, e seduz José, e faz as coisas para José. Deixa eu falar uma coisa para você. Mas José temia ao Senhor. Mas José queria agradar a Deus. Mas José não pecava, porque ele sabia que o pecado desagradaria a Deus. Por maior que seja a tentação, por mais sedutora que seja a proposta, não aceite, por causa do temor. Recentemente passou uma novela na Record sobre José, e a Bíblia diz que a mesma mulher que tentava, a mulher de Potifar que tentava José, tentava outros caras também. Os outros caras tudo deitavam com ela, mas José não. Isso é novela, né? Sabe? Tudo deitava com ela, mas José não. Sabe por quê? Você vai entender. Quando essa mulher tenta agarrá-lo, ele diz assim: eu não posso fazer isso, nem com o meu patrão, nem com o meu senhor. O meu patrão me deu direito a tocar tudo nesta casa, mas eu não posso tocar em você. Porque se eu tocar em você, presta atenção, eu vou pecar contra Deus, Daniel. Se eu tocar em você, eu vou pecar contra Deus. Por que Daniel não tocou naquela mulher? Porque ele considerava o seu patrão, porque ele era um homem de honra, e porque ele tinha temor no coração. Mesmo assim, ele vai parar numa prisão. Mas o que ninguém sabia é que Deus estava construindo um caminho no deserto. Quando ele estava jogado no poço, é o primeiro passo do caminho. Jogado no Egito, segundo passo no caminho. Jogado no cárcere, terceiro passo do caminho. Sabe quando tudo parece que vai de mal a pior? A Bíblia diz que José desceu da casa para o poço, desceu do poço para o Egito, do Egito para o cárcere. Sabe, às vezes a gente vai descendo, 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 e parece que a nossa vida é só uma descida, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Quando você teme a Deus e não guarda nada no coração com outras pessoas, Deus te tira do lugar mais baixo para te colocar no lugar mais alto. E quando ele está naquele cárcere, agora, ele não era mais só traído pelos seus irmãos, ele agora sofreu uma injustiça.
ele sofreu uma injustiça. E ali naquele cárcere, debaixo dessa injustiça, José não guardava nada no seu coração. Não importa qual foi a injustiça que fizeram com você. Ou você perdoa, ou você vai morrer no cárcere. Eu vou repetir. Não importa qual foi a injustiça que fizeram, ou você perdoa, ou você morre no cárcere. Você sabia que no Novo Testamento Jesus fala que a pessoa que não perdoa, ela é atormentada por verdugos, ela está aprisionada, é um cárcere. A pessoa que não perdoa, ela é como se estivesse amarrada a um demônio que atormenta ela, que perturba ela, ela não tem paz. Se você não perdoou alguém, ou se você um dia já ficou com dificuldade de perdoar, você sofre mais do que o cara que te causou coisas. José estava no cárcere livre, e tem muita gente livre no cárcere. Porque o coração de José não guardava a injustiça que cometeram contra ele. Mas Deus faz mais um caminho nesse deserto. Deus cai mais um caminho, pastor Johnny, nesse deserto. Sabe o que Deus faz? Deus coloca José como chefe do cárcere. Ele foi fiel quando ele foi empregado, virou mordomo. Agora ele é prisioneiro, virou chefe da cadeia. Aonde José estava, Deus era com ele. Aonde José chegava, por pior que fosse o lugar que colocassem ele, Deus era com ele. Aí Deus dá 2 sonhos, para um copeiro e para um padeiro. E José interpreta o sonho. Agora presta atenção. José não quantos prisioneiros tinha lá? José vai interpretar o sonho do cara que vai servir Faraó. Você acha que é natural isso? Pastor, foi Deus que botou aquele cara lá. Foi Deus que deixou José interpretar o cara de volta. O sonho daquele homem só era mais um passo no caminho do deserto. Porque alguém ia precisar chegar diante de Faraó para dizer assim, eu sei alguém que revela sonhos. Você percebeu que quando ele foi traído pelos irmãos, jogado na cova, Deus pegou aquilo que os irmãos armaram, intentou para o bem, levou para o Egito. Chegou no Egito, foi comprado por Potifar. Deus mais uma vez honra José. No intento, vai para a casa de Faraó, a esposa de Faraó, vai para a casa de Potifar, a esposa de Potifar faz algo com ele, ele vai para o cárcere, chega no cárcere, Deus coloca alguém lá, sempre Deus vai colocar alguém para te ajudar a recomeçar. E Deus revela o sonho daquele rapaz, e aquele rapaz recomeça a vida dele. Mais à frente, quem tem o sonho? Faraó. Quando o Faraó tem um sonho, ninguém decifra o sonho. Aquela pessoa que Deus colocou no caminho do deserto de José, fala assim, eu conheço alguém que Deus é com ele. José teve que recomeçar no fundo do poço. José teve que recomeçar no Egito. José teve que recomeçar na casa de Potifar. José teve que recomeçar no cárcere. José não desistiu, apesar da injustiça da esposa de Potifar. José teve que recomeçar, apesar da inveja dos seus irmãos. José teve que recomeçar, apesar do esquecimento daquele padeiro, daquele copeiro. Aquele copeiro esqueceu dele. Deus sempre para você, ainda que as pessoas esqueçam de você, Deus não vai te esquecer. Johnny, por gentileza. Esse ano é o ano do recomeço. E não tenha dúvida que para você recomeçar, você vai precisar do temor de Deus. Querer agradar a Deus e fazer algumas coisas por causa do temor. E deixar de fazer outras por causa do temor. Seja simples. Recomece aonde Deus permitir que você recomece. E Deus vai colocar um caminho que você não está enxergando. Um caminho no deserto. Um caminho no deserto. E esse caminho vai te levar a um lugar de governo. Vai te levar a um lugar
perdoe. Josué perdoou seus irmãos. Josué teve que perdoar Potifar. Josué teve que perdoar a esposa de Potifar. Josué teve que perdoar o cara que esqueceu ele. Temor e perdão. Os segredos para vivermos o recomeço.